Donald Trump ordena a investigação sobre Joe Biden por declínio cognitivo. Republicano quer saber quem comandava os Estados Unidos na reta final do mandato do antecessor. Vamos acionar o Ivan Kleber, o correspondente internacional do Jornal da Oeste. Trump levanta suspeitas do uso da chamada caneta automática. É o que o Ivan vai explicar aqui pra gente. Boa tarde, Ivan. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Então, teremos uma investigação ordenada aí pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tentar descobrir, entender se houve ali ou não uma operação para manter, digamos, em sigilo do público o verdadeiro estado de saúde de Joe Biden. Associado a isso, essa investigação também visa descobrir se Joe Biden assinou alguns decretos em plenas consciências, né? Enfim, se ele sabia o que estava fazendo. Outro ponto da investigação é descobrir se Joe Biden sabia que estavam usando ali essa questão da caneta automática, que seria, para o público no Brasil entender, não é, a assinatura digital. Um dos pontos que essa investigação deve focar é no perdão presidencial que foi concedido ao filho de Joe Biden, o Hunter Biden, e também aquele perdão que ele concedeu, o último ato, talvez, da presidência, Joe Biden. Olha só, né? A pessoa é presidente dos Estados Unidos e vai fazer uma última ação como presidente, e ele concedeu aquele perdão antecipado, preventivo, ao Dr. Anthony Fauci. A administração Trump quer descobrir quem, se foi realmente o Joe Biden ou se foram assessores. E por que isso está acontecendo, Geisiane? Na reta final, aparentemente, a Casa Branca, Joe Biden especificamente, não queria conceder esse perdão ao Dr. Anthony Fauci. Mas não teve jeito, foi feito, e nesse embate ali, então, agora a investigação é para descobrir esses vários pontos, desde o estado de saúde do Joe Biden. Vale lembrar que em 2024, aliás, em 2023 também, um ex-médico da Casa Branca, que foi médico de Barack Obama e Donald Trump, portanto um democrata e um republicano, disse que era preciso fazer alguma coisa porque Joe Biden não estava em plena consciência, enfim, ele não sabia mais o que estava fazendo. Gisele, eu vou contar aqui algo pessoal meu. Eu fiz a cobertura da eleição de 2020 no portal PH Vox. A gente traduziu os comícios do Joe Biden. Era visível já em 2020, fazendo a dublagem ali simultânea, que ele não estava bem, ele não poderia ocupar o cargo de presidente, de vice, de senado, enfim, ele não tinha essa condição. Só que lá em 2020 a gente não podia falar isso abertamente porque era censurado. Agora, a gente já tem várias mídias lá nos Estados Unidos admitindo que o Joe Biden não estava bem. Um dos motivos dele ter saído da candidatura, né, de 2024 foi por causa disso. Inclusive, o ator George Clooney esteve em um evento de campanha na Califórnia com o Joe Biden, disse que o Joe Biden não estava bem, isso antes dele desistir. Depois, o Barack Obama teria convencido o George Clooney a publicar uma carta aberta no jornal New York Times pedindo para o Joe Biden desistir da candidatura. A gente vai lembrar aqui o público da revista West quantas vezes, né, foi notícia o Joe Biden caindo no chão, ele estava andando de bicicleta, caiu, subindo no Air Force One, enfim, elementos não faltam. Agora a administração Trump visa descobrir, Gesiane, se de fato houve ali uma operação de cobertura ou se de fato foi apenas realmente má gestão da questão toda, Gesiane. Vale lembrar também que teve algumas pessoas que cometeram crimes hediondos que foram perdoadas, né, nessas últimas canetadas aí do Joe Biden, crimes bem graves, bem sérios, que talvez o horário nem permita falar aqui no YouTube, porque já vivemos uma censura, não é mesmo? E se o problema, então, é muito maior, né? A gente está falando especificamente dos últimos atos, mas o problema, então, é muito maior. A gestão inteira, então, provavelmente foi comprometida. Fabi Barroso, nós estamos com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Prazer em revê-lo, Ivan, é sempre um prazer mesmo. Ivan, diante dessas
indagações mais do que justas, né, diante de tantas tentativas de também impor uma narrativa de que Biden estava bem. Eu acho que ficou muito patente lá no finalzinho que ele não estava bem mesmo de saúde, e as mazelas também do Dr. Fauci, acho que isso ficou bem evidente. A gente vê que esse jogo aí nos Estados Unidos é jogado bem alto, né, em relação ao poder. E nós estamos, não sei se você chegou a ver, mas já estamos, infelizmente, vendo uma briga pela rede social X do Musk com o Trump. E eu particularmente sinto muito, porque eu acho que, por exemplo, este é um problema crucial que tem que ser desvendado até para tirar essas canetadas de última hora, e a gente sabe que isso faz moda no mundo inteiro. Então, o que você tem, eu sei que ainda nem teve tempo de apurar corretamente, mas se tem uma impressão, ainda mais você que está sempre de olho no loirão aí do Trump. Fabiana, é recíproco, viu? Eu gosto muito de conversar com você. Olha só, são dois pontos aí, né? Primeiro, que eventualmente, se ficar provado que não foi o Joe Biden que usou ali a assinatura digital para conceder esse perdão judicial, presidencial preventivo ao Anthony Fauci, isso pode ser revertido. Caso contrário, se foi o Biden mesmo que assinou em plena, né, faculdade mental ali, aí não tem como. O Fauci está perdoado é, até a data, desde que ele não cometa nenhum crime da data da assinatura, que foi dia 20 de janeiro de 2025 para cá, ele não tem esse perdão, mas de 20 de janeiro de 2025 para lá, ele estaria perdoado. Então, e esse é um dos focos, entender se foi mesmo o Joe Biden, porque, repito, tínhamos rumores de embates fortes na Casa Branca e que a família Biden, Joe Biden e a esposa não queriam conceder o perdão presidencial ao Anthony Fauci, mas assessores teriam convencido ele. Bom, sobre a questão do Elon Musk e do Trump, bom, cabe a mim aqui então trazer a notícia. Aparentemente é uma ruptura. Elon Musk e Donald Trump romperam assim de uma maneira bem estratosférica. O Elon Musk está publicando tweet atrás de tweet. O último que eu consegui apurar, ele disse que não foi revelado ainda os arquivos do caso Epstein, porque o nome de Donald Trump estaria naqueles arquivos. O Trump, anteriormente, havia dito que o Elon Musk está um pouco nervoso porque a administração Trump está retirando fundos que seriam de investimento para a indústria de veículos elétricos. Tudo começa por conta de um pacote ali que o Trump mandou para o Congresso, que aumenta a dívida pública americana. O Elon Musk não gostou nada disso, e desde então os dois ali não conseguiram mais se entender, mas a tarde de hoje é o assunto do momento, essa ruptura. O Elon Musk já sugeriu até ali, fez uma enquete, se seria a hora de termos um terceiro partido que represente 80% da população. Desculpa, Elon Musk, não representaria 80% da população, mas enfim, eu acho muito difícil um terceiro partido nesse momento nos Estados Unidos, ainda mais como funciona o sistema eleitoral lá, mas só para as pessoas terem uma ideia de como estão as coisas acontecendo lá no X, esse embate e o fim da aliança Elon Musk-Trump, eu não consigo, neste momento, a não ser que seja algo muito bem ensaiado, mas não me parece, até que alguém não chame os dois ali para tentar fazer as pazes. A gente está vendo ao vivo acontecer essa ruptura entre o Musk e o Trump ao vivo lá no X. Geisiane. Serrão, sua pergunta ao Ivan Kleber. Nesse caso, Biden, o que pode gerar a anulação desses atos do Joe Biden? Há realmente indícios de que não foi o presidente Biden quem assinou muitos desses documentos? A tal assinatura digital, que pode ter sido feita por outro, pode levar a essa anulação documental? É isso? Serrão, você vai lembrar do caso Watergate. Tenho certeza que você vai lembrar. Podemos estar diante de algo dessa proporção, né, que foi um arraso ali no Partido Republicano nos anos 70, levou a queda do Nixon, ele renunciou um pouco antes do impeachment e tudo mais. Esse caso da caneta automática aí pode ser o Watergate do Partido Democrata. Existe já um indício, Serrão, de um decreto em específico
que foi assinado, em um momento, o horário, né, que fica registrada ali a assinatura, não bate com a agenda do Biden. O Joe Biden estaria em uma localidade no estado do Delaware, onde ele não teria acesso a essa caneta automática ali para fazer a assinatura naquele exato momento. Foi de um decreto qualquer, e foi a partir deste decreto, não tão importante, mas que pode entrar para a história, bem no fim, dos Estados Unidos, que as pessoas começaram a trabalhar nessa hipótese de alguém estar assinando por ele, porque o horário de onde o Biden estava com a assinatura não fecha. As consequências serão, a gente está entrando aqui em território totalmente desconhecido. Quem poderia imaginar que nós estaríamos aqui analisando e comentando que alguém tivesse assinado decretos pelo presidente americano, ou pior, aproveitado do estado de saúde dele para fazer isso. Talvez tenha acontecido no passado, a gente não sabe, mas na história recente isso seria impensável, aparentemente não é mais impensável. Agora a gente vai ter uma investigação e, se de fato ficar aprovado, muitos desses decretos podem, na justiça, isso vai parar com certeza na Suprema Corte, mas podem ser revertidos. Lembrando que precisa ficar bem provado ali certinho, e é o que a investigação que o Donald Trump ordenou ontem vai apurar. Gisiane. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Você é de casa, volte sempre, até a próxima.